E é uma situação curiosa, porque eu posso mover o ponto P, né? E o ângulo no qual eu estou interessado é esse ângulo PQB, cuja medida eu vou pedir aqui. Não sei se deu para você enxergar, mas está escrito ali 45 graus. E o curioso é que eu movo o ponto P, não é? A figura anda para um lado, aumenta, diminui, mas esse ângulo permanece de 45 graus. Então, quer dizer, faz sentido a pergunta que eu fiz, né? Calcular esse ângulo aqui, com o meu recurso dinâmico, eu descobri que aquele ângulo mede 45 graus, mas absolutamente não estou satisfeito. Por que esse ângulo é 45 graus e eu posso mexer no ponto P e aquele ângulo não se mexe nunca mais? Então vamos ver uma forma de justificar esse 45 graus. Bom, o ponto P, ele se move, né, como nós vimos ali, sobre este lado BC. Bom, a geometria analítica, ela é uma ferramenta preciosa, não só para resolver os problemas de geometria analítica, mas para resolver problemas em geral. Repara que aqui eu dei um problema que nada diz sobre geometria analítica. Então, uma coisa que eu queria incutir em vocês é que a geometria analítica é uma opção. Então, no momento em que você não tem ideia de como é que eu resolvo esse problema, como é que eu provo que esse ângulo daqui dá sempre 45 graus, uma opção é colocar eixos. Então, é natural pensar em um eixo no lado inferior do quadrado, outro eixo aqui. X e Y. Então, essa opção você sempre tem. Outra opção que você tem sempre é a de escolher a unidade de medida. Então, o tamanho do lado do quadrado não importa. Pode ser um quadrado minúsculo, um quadrado enorme. Aquele ângulo está sempre definido. Então, a opção de colocar uma unidade de medida é sua. Então, eu vou escolher a unidade de medida vai ser o lado do quadrado. Então, essa é uma opção que você tem. Colocar os eixos, você põe onde quiser. E dizer qual é o tamanho que você vai adotar como sendo igual a 1, é uma opção que você tem que ter também. Eu poderia ter colocado o 1 na metade do lado, que ali ali eu fiz com um quadrado de lado 2, né? Então isso eu fiz ali com 2, como eu poderia fazer aqui com 10 ou com 50 mil. Então a minha opção aqui foi essa. Então o ponto A é a origem. O ponto P, ele vai ser representado por 1 de abscissa e uma ordenada que é variável A. A aqui variando entre 0 e 1. O ponto C é 1, 1. Então, se o lado do quadrado eu adotei como unidade, então C é o ponto de coordenadas 1 e 1. E Q é um ponto do eixo X. Então ele tem uma abscissa, digamos, B,
Ordenada 0. Tá? Muito bem. Então agora eu vou... O que eu ainda não utilizei? Eu ainda não coloquei no meu problema o fato que esse ângulo aqui é reto. Então vamos colocar isso agora. Eu vou definir um vetor de A até P. Como A é a origem, as coordenadas do vetor AP são as mesmas coordenadas de P. Então, AP, esse vetor tem as mesmas coordenadas de P. 1 e A. E o outro vetor que eu vou escolher é esse, CQ. Que vetor é esse? É Q menos C. Q menos C. B menos 1. Menos 1. Porém, AP e CQ são perpendiculares. Condição de perpendicularismo, não é? Essa conta aqui dá 0, né? Foi demonstrada ainda há pouco. Então vamos fazer essa conta, né? x1 vezes y1, 1 vezes b menos 1. Mais a vezes menos 1. Dá 0. Conclusão, que menos A passa para o outro lado, B menos 1 é igual a A. Quem é A? A é a ordenada de P. Então você visualiza A aqui, ó. É a ordenada de P. O tamanho do lado do quadrado é 1. Quem é o B? O B é abscissa de quê? Então B é essa abscissa, ó, vai de lá até aqui. É B. Portanto, B menos 1, essa medida aqui, ó. B menos 1 é esse catetozinho aqui. Esse é A. Qual é a conclusão que eu cheguei? Que B menos 1 é igual a A. Acabou. Se B menos 1 é igual a A, esse triângulo retângulo tem catetos iguais. Esse θ é 45 mesmo. Então, esse fato implica θ igual a 45 graus, né? Independente da medida A, de B ou de qualquer coisa. Elegante, não? Então, como eu disse ainda há pouco, né, os vetores são objetos muito amigos. A geometria, repara que esse problema não foi dado em termos de geometria analítica, né? É um problema de geometria. Então, a opção de você usar a geometria analítica é uma coisa que nós devemos ter na cabeça quando a solução não vier. Se você não usar a geometria analítica, não usar vetores e tal,
É claro que é possível resolver também, mas não é fácil. Fica aí um dia aí, se vocês encontrarem uma solução de provar que esse ângulo é sempre 45 graus, sem colocar a geometria analítica, é possível, mas não é fácil. O problema é lindo. Esse é um problema, sabe de onde veio? Veio do Peru. Foi numa... Pois é, eu estive lá dando um curso já há alguns anos atrás e me mostraram esse problema. Eu achei ele muito curioso. Bem, o tempo voa, tem que falar milhões de coisas aqui ainda, né? Bem, ainda no plano, tá? Se nós temos a noção de distância, o que se chama equação da circunferência é claríssimo. Eu preciso de um ponto chamado centro, né? E um raio Então, um ponto P de coordenadas x e y pertence à circunferência de centro C e raio R, se e somente se o módulo desse vetor é igual a R, não é? Ou seja, se o módulo do vetor CP ao quadrado é igual a R ao quadrado. Quem é o vetor CP? É P menos C. O vetor CP é x menos x0, y menos y0. O módulo dele ao quadrado, então, significa que x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a R ao quadrado. Isso é o que se chama equação da circunferência. Expressão essa que pode ser desenvolvida, não é? Desmanchada, mas ela sim, ela dá as informações que nós precisamos sobre uma circunferência. O centro, x0, y0, e o raio, R. Às vezes o compasso, ele não está muito calibrado, né? Então a gente fica independente disso. Bom, vamos lá, sem brincadeira. Equação da reta. Eu vou fazer um exemplo, porque não ficar botando letra demais, não é? Como é que a gente trata isso aqui? Seguindo essa minha linha de raciocínio, como é que eu faço uma equação que representa uma reta passando exatamente por esses dois pontos? Da seguinte forma. O vetor
que vai de A até B, tem coordenadas B menos A. 4 menos 1, 3. 4 menos 2, 2. O que eu quero? Saber que tipo de equação as coordenadas x e y de um ponto qualquer dessa reta devem satisfazer. Ora, o que faço eu? Eu crio um vetor que vai, por exemplo, de A até um ponto P qualquer. Vetores que são paralelos ou estão contidos na mesma reta, o que é exatamente a mesma coisa, necessariamente um deles é múltiplo do outro. Então, esse vetor AP é múltiplo do vetor V, um múltiplo real, né? Um número real vezes V. Desenvolvendo AP como P menos A, essa é que se chama equação vetorial de uma reta. Ela quer dizer o seguinte: para atingir um ponto P qualquer dessa reta, eu primeiro tenho que chegar em algum ponto dela. Algum ponto. Então, eu cheguei no ponto A. Estando em A, agora eu vou me deslocar a um vetor que é um múltiplo desse vetor amarelo, né? Que é também chamado de vetor diretor, vetor que dá a direção da reta. Colocando as nossas coordenadas, P, X, Y, A, 1, 2, mais T vezes V, 3, 2. Tá? Coloquei as coordenadas e obtenho, então, x igual a 1 mais 3t, y igual a 2 mais 2t. Essas equações são chamadas equações paramétricas da reta. Para cada valor de t, eu encontro um valor de x e um valor de y que formam as coordenadas de um ponto dessa reta. Repare que para t igual a 0, o ponto que eu obtenho é o ponto 1, 2, que é o ponto A. Para t igual a 1, o ponto que eu obtenho é o ponto 4, 4, que é o ponto B. Para t igual a 2, eu tenho um ponto que está à mesma distância de B, né? E assim, t igual a 3, 4, 5. É como se eu tivesse uma régua colocada em cima dessa reta, né? Com o 0 em A, ou 1 em B, e todos os outros números dessa régua são os valores de t. Para t igual a meio, eu estou exatamente no ponto médio. Para t igual a menos 1, eu estou no simétrico de B em relação a A, menos 2, menos 3. Né? Então, os valores de t vão fazendo com que o ponto percorra essa reta. A equação da reta pode ser dada de diversas formas. Então, essa que é chamada equação vetorial, mas tem outras maneiras que são mais comuns no nosso dia a dia. Equação cartesiana, né? Que é aquela equação do tipo ax mais by igual a c, ou ax mais by menos c igual a 0, qualquer coisa assim. É fácil passar de uma para outra? Se você, por exemplo, tirar o valor de t na primeira equação, passando 1 para o lado esquerdo e dividindo por 3, na primeira equação o valor de t é x menos 1 sobre 3.
E o valor de t na segunda equação é y menos 2 sobre 2. Portanto, isso é a mesma coisa que 2x menos 2 igual a 3y menos 6, ou 2x menos 3y igual a menos 4. Tá? Equações paramétricas, equação cartesiana. Existe uma outra forma também muito comum, em que o y fica isolado do lado esquerdo, né? Chamada equação reduzida. E sempre uma equação se transforma na outra com extrema facilidade. Daqui 2x mais 4 igual a 3y, ou y igual a 2 terços de x mais 4 terços. Então, aqui tem exemplos, né, de equação da reta, equações paramétricas, equação cartesiana, equação reduzida. Cada uma delas tem as suas vantagens, cada uma delas nos dá informações preciosas. No caso da equação reduzida, que é essa aqui, não é? Esse P, o que significa o P, hein? É o ponto onde a reta, o que ela faz? Corta o eixo Y, né? Então, o P fica aqui. E esse M? Quem é M, né? Esse M é um número, né, que é chamado de coeficiente angular ou inclinação, e que ele significa o seguinte: quando você coloca na sua equação x igual a 1, a ordenada desse ponto, quando x é igual a 1, é P mais M. Ora, P é visível aqui. Então, M é visível aqui. Então, M significa, né, quanto é que esse pontinho sobe quando você avança uma unidade. Como aqui em geometria analítica os dois eixos estão graduados na mesma unidade, M ou M sobre 1 é a tangente desse ângulo. Então, esse número, né, M, coeficiente angular ou inclinação, é, em geometria analítica, a tangente do ângulo que a reta faz com a direção horizontal. Ainda sobre esse aspecto, é fácil você identificar retas
paralelas e perpendiculares. Vamos chamar R uma reta de equação mx mais p, R', M'(x) mais P'. Quando elas são paralelas, duas retas paralelas são igualmente inclinadas em relação ao eixo x. Então, elas têm mesmo coeficiente angular. Quando elas são perpendiculares, o que ocorre? Quando retas são perpendiculares, eu vou criar novas retas passando pela origem. Então, uma reta vai ser simplesmente mx e a outra vai ser m'x. Que relação deve existir entre esses coeficientes angulares quando as retas estiverem nessa posição? Claro, vocês sabem de cor. Por que isso ocorre? Pegue sobre essas retas os dois pontos de abscissa 1. Então, na primeira reta, o ponto A de abscissa 1 tem ordenada M. E na segunda reta, o ponto B de abscissa 1 tem ordenada M'. Ora, se O é a origem, o vetor OA é perpendicular ao vetor OB. Condição de perpendicularismo é quando esse resultado dá zero, correto? Então, se esses vetores são perpendiculares, 1 vezes 1 mais M vezes M' é igual a zero. Portanto, o produto dos coeficientes angulares é menos 1. Quer dizer, no fundo, né? Os nossos vetores explicam os fatos corriqueiros da geometria analítica clássica com muita elegância. No caso da equação
AX mais BY igual a C, há um fato relevante que eu preciso destacar. Vamos imaginar dois pontos, A e B, sobre uma reta AX mais BY igual a C. Imagine A, X1, Y1, B, X2, Y2. Bem, como esses pontos pertencem a essa reta, então suas coordenadas satisfazem essa equação. AX1 mais BY1 é igual a C e AX2 mais BY2 é também igual a C. Vamos agora subtrair essas equações. A de baixo menos a de cima. A, que multiplica x2 menos x1, mais B, que multiplica y2 menos y1, igual a zero. Agora vamos olhar isso que está escrito aqui desse ponto de vista. Imagine que eu, com esses dois coeficientes, eu crie um vetor, vou chamar N, um vetor de coordenadas A e B. Esse vetor, aparentemente, não tem nada a ver com aquela reta. Eu simplesmente inventei, peguei esse coeficiente e criei um vetor com esses números. Como se aqui, né, eu criasse um vetor de coordenadas 2 e menos 3. Mas acontece que, sobre essa reta, existe o vetor AB. O vetor AB quem é? B menos A, ou seja, x2 menos x1, y2 menos y1. Olhem para esses dois vetores e agora olhem para essa relação e percebam o que ela está me dizendo. A que multiplica x2 menos x1, mais B que multiplica y2 menos y1 dá zero. Significa que esses dois vetores são perpendiculares. Condição de perpendicularismo. Então, isso aqui significa que o vetor V, esse vetor que eu criei, é perpendicular ao vetor AB. Então, esse vetor que nós criamos com esses dois coeficientes, ele fica localizado na direção perpendicular à reta. Então, das várias maneiras que eu tenho para entender a equação da reta, cada uma delas dá informações boas a respeito da nossa situação. Coeficiente angular, retas paralelas e retas perpendiculares são tratadas de forma bem simples. E no caso da equação cartesiana, essa informação que, se eu crio um vetor que tem essas coordenadas A e B, esse vetor fica exatamente na direção perpendicular a essa reta.
Finalmente, diga. N, perdão, você tem toda a razão. A letra, você tem toda a razão, desculpe. A letra N eu botei porque na cabeça nós falamos, em geral, em vetor normal. Né? O vetor paralelo, normalmente a gente fala vetor diretor, e esse que fica na direção perpendicular, nós falamos vetor normal. Daí por isso eu usei a letra N e me enganei ali. Bem, eu estou atrasadíssimo. Uma coisa que eu gostaria de fazer, mas não vou fazer, é... Repara que eu apaguei aqui a definição de produto interno. Não é? Onde é que ele vai entrar com muita relevância? Vou explicar. Na geometria, nós temos dois ingredientes muito importantes a respeito das figuras. As distâncias e os ângulos. Principalmente. Com isso eu calculo a área, outras coisas. Né? Na geometria analítica, distância é um problema resolvido. Tem um ponto, eu tenho outro ponto, eu sei fazer um vetor que vai de um ponto até outro, calculo o módulo. A distância está bem resolvida. Ângulo não está. Só está no caso de ângulo reto. Aí está bem. Então, ângulo entre dois vetores. Então, dois vetores, onde quer que eles estejam, eu sempre posso fazer uma cópia deles e desenhá-los a partir do mesmo ponto. Então, fica definido um ângulo variando de 0 a 180 graus. Se θ é igual a 0, os vetores são colineares, de mesmo sentido. Se θ é igual a 180 graus, são colineares de sentidos opostos. E o cosseno desse ângulo é dado por essa expressão. Produto escalar no numerador e produto dos módulos no denominador. Lembrando, né, que esse produto interno, se U x1, y1 e V x2, y2, o V é x1, x2 mais y1, y2. Eu tinha planejado fazer a demonstração disso, mas já vi que não vai dar. Tem no livro, aí depois vocês olham. Tá? Pois é, sobraram alguns minutos para eu falar de geometria analítica no espaço. Bem, vou ser muito econômico
porque grande parte do material de geometria analítica no espaço é exatamente o mesmo do que eu falei hoje, com uma coordenada a mais. Ainda, a geometria analítica plana pode ser dada sem nenhum vetor, como os livros didáticos fazem. Porém, a geometria analítica no espaço, sem vetor, é coisa de maluco. É uma complicação enorme. Há muito tempo atrás se fazia isso, né? No início do século XX, há livros de geometria analítica no espaço, feitos de forma tradicional, que são contas enormes. Então, os vetores na geometria analítica do espaço, eles realmente fazem parte, são obrigatórios. E a noção, para passar de dimensão 2 para dimensão 3, é bastante simples. Nós temos os nossos eixos x e y, né, do plano R2, x, y, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esses eixos e vamos colocar em cima da mesa assim, ó. X está aqui, tá? Vou botar de outra cor aqui. X é o azul. Vou colocar isso aqui assim. Eixo X, eixo Y. E nós vamos, então, acrescentar um terceiro. O terceiro eixo precisa ser perpendicular aos outros dois? Na verdade, não precisa, mas é bom que seja. Então, colocando aqueles eixos X e Y em cima da mesa, ou seja, isso quer dizer, num plano horizontal, esse ponto Q, que tem abscissa X e segunda coordenada Y, tá? Eixo X grande, eixo Y grande. Ele vai ser agora representado dessa forma. X, Y, vou botar um zero aqui. Esse zero significa que é o meu plano, todo mundo que tem zero é aquele meu plano antigo. Esse plano, formado pelos antigos eixos X e Y, nós chamamos de plano Z igual a zero. Z é o nome da terceira coordenada. Nosso terceiro eixo, então, é colocado aqui. E um ponto do espaço é localizado da seguinte forma. Epa! Então, a terceira coordenada Z vai ser igual à altura do nosso ponto. Positiva se estiver acima do plano XY, negativa se estiver abaixo do plano XY. Então, o ponto P passa a ser representado desta maneira,
este símbolo é chamado um terno, né? Um terno ordenado. Terno simplesmente é qualquer conjunto de 3 elementos, aí não se trata de um conjunto, né? Um terno ordenado é uma lista de 3 números, onde há um primeiro número, um segundo número, um terceiro número. Que nome você dá a um conjunto de 4 elementos? Conjunto de 4 elementos. Se você tiver que dar um nome para ele, isso, quadra. E um conjunto de 5 elementos? Quina. E de 6 elementos? Cena. Então, você acha que eu estou usando termos lotéricos? Não, a loteria é que usa esses nomes. Bem, mas só que lá não são ordenados, né? Aqui nossos ternos são ordenados. E, como não podia deixar de ser, eu vou definir o vetor que vai da origem até o ponto P, utilizando o mesmo símbolo. Novamente a nossa Santíssima Trindade, em que nós estamos associando a cada ponto do espaço um terno ordenado e a cada terno ordenado um vetor que vai da origem até aquele ponto. Tudo que eu falei a respeito de vetores no plano vale para o espaço, tá? Operações, a equivalência algébrica, não é? Como é que nós somamos 2 ternos, subtraímos 2 ternos, multiplicamos um terno por um número real. Então, valem as mesmas propriedades vistas hoje. Em particular, desde que exista uma origem, o vetor OA somado com AB dá o vetor OB, ou seja, AB é a diferença dos vetores OB menos OA, que nós escrevemos simplesmente B menos A, porque estamos associando, não é? O ponto B ao vetor OB, o ponto A ao vetor OA. Módulo é igual mais uma coordenada. Diminui um pouquinho a luz aqui para eles verem melhor. Não sei se conseguem ler isso.
Essa é uma questão, gente, do Enem. É exatamente isso aqui, não é? Só que como no Enem tem que ser tudo contextualizado, então o cara conta uma historinha besta, não é? Então assim, um foguete foi lançado do marco zero de uma estação e após alguns segundos atingiu a posição 667, tá no desenho lá em cima, o 667, né? Medidas em quilômetros. Considerando que o foguete continua a sua trajetória, mas se deslocou 2 quilômetros para frente na direção do eixo X, 3 quilômetros para trás na direção do eixo Y e 11 quilômetros para frente na direção do eixo Z. Bom, a redação é uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível. E a contextualização pior ainda, porque é como se um foguete andasse em zigue-zague, né? Isso é que a gente vem combatendo, mas não tem jeito, é chamada falsa contextualização. Isso é uma coisa completamente irreal. No fundo, o que essa questão significa se o indivíduo tem algum manejo das situações espaciais, não é? Então, quando ele diz que você está na posição 667, depois ele diz que deslocou 2 quilômetros para frente na direção do eixo X. Isso quer dizer que ele acrescentou esse ingrediente aqui, ó. 2 para frente na direção do eixo X. Depois o que ele diz? 3 quilômetros para trás na direção do eixo Y. Ele está, então, acrescentando esse movimento aqui. Isso quer dizer 3 quilômetros para trás na direção. E, finalmente, 11 para frente, na direção do eixo Z. Podia dizer para cima, pelo menos, né? Mas não. 0011. Então ele quer essa soma aí, né? Enfim, é uma coisa simples, mas que ter a ideia de coordenadas, tanto no plano quanto no espaço, não é nada ruim, não. É muito bom, né, que você tenha essa possibilidade de entender facilmente, né, coordenadas no espaço e saber que isso aqui é um ponto, né, e esse aqui são vetores que vão transportando o foguete para um lado, para o outro, para cima. Então, a soma disso daí dá a posição final. Né? Uma outra figurinha que eu posso mostrar para vocês. Aqui, você consegue visualizar um vetor no espaço, né? Então, a primeira coordenada do vetor significa o quanto você deve acrescentar a primeira coordenada de A para atingir a coordenada de B. Para você enxergar as coordenadas de um vetor, você transporta ele para cá, ó. Quando você desenha o vetor a partir da origem, então as coordenadas do vetor são as coordenadas da sua extremidade. É aquilo que está desenhado ali no quadro. Agora, em qualquer lugar que você colocar o seu vetor, ele tem exatamente as mesmas 3 coordenadas, que são x, y e z. Se você puxar aqui, ele anda para um lado, diminui do outro, enfim. Então, aqui x, y e z são as coordenadas desse vetor. Você visualiza quando você encaixa ele exatamente na origem. Ok? Bom.
No espaço, não há uma equação da reta tão bonita quanto a equação da reta no plano, com as suas múltiplas formas, não é? No espaço, o que você precisa para definir uma reta é um ponto, chamar P0, e você precisa de um vetor para dar direção. Esses são os dois ingredientes que definem uma reta. Um ponto por onde ela vai passar. Como ela pode, né, ter qualquer direção, um vetor obriga a reta a ser paralela a ele. Então, um vetor chamado diretor. E se você tem um ponto qualquer dessa reta, o argumento é o mesmo que eu usei antes. O vetor que vai de P0 a P é algum múltiplo do vetor diretor. Desenvolva P0P em P menos P0, escreva P igual a P0 mais T vezes V. Com coordenadas x, y, z para o ponto P, x0, y0, z0 para o ponto P0, que pertence à reta, mais t vezes vetor diretor. Então, o que se usa mesmo como equação da reta no espaço, na verdade, são as equações paramétricas. X igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt, e z igual a z0 mais ct, onde t é um real qualquer. Existe, na verdade, uma outra forma chamada cartesiana, mas ela é horrível de trabalhar, não vou nem tocar nesse assunto. Então, a equação da reta, a gente trabalha com isso aí. Assim como no plano existe uma equação de circunferência, que é muito simples, aqui a mesma equação se chama equação da esfera, da superfície esférica. Dado um ponto como centro e um valor para o raio, o conjunto de todos os pontos que distam R desse C, os pontos da superfície esférica, são dados por uma equação inteiramente análoga à equação da circunferência. Mas eu preciso ainda falar na chamada equação do plano. Então, os principais objetos do nosso espaço, que são os pontos, né, retas, a esfera e o plano. O plano é fundamental. Um plano é construído da seguinte maneira. Um plano π. Um plano.
um pedaço de um plano, claro, né? Em primeiro lugar, eu dou um ponto P0 que pertence ao plano. Ora, mas se o plano vai passar por esse ponto aqui que eu estou segurando, é claro que eu tenho zilhões de planos, né, passando por esse ponto. Então eu tenho que, de alguma maneira, definir em que posição ele vai ficar. Aí, nós damos um vetor. Dado este vetor, eu vou obrigar o plano a ser perpendicular a ele. Aí sim, né? Se um plano é perpendicular a esse vetor, ele só pode se mover paralelamente a si mesmo e só há uma posição em que ele vai passar pelo ponto dado. Então, esse vetor N, que eu vou desenhá-lo assim, ó. N ABC é um vetor perpendicular a π. E P XYZ é um ponto qualquer que pertence a π. Esse aqui é um ponto dado. Esse aqui é um ponto qualquer. Bom, uma coisa que está contida aqui nessa frase, né, valem todas as propriedades, está no livro, é a condição de perpendicularismo. Que se deduz exatamente da mesma forma x1, y1, z1. Essa condição de perpendicularismo no espaço, nós deduzimos da mesmíssima maneira que fizemos no plano. Tudo tem uma parcela a mais. U, x1, y1, z1. U, aqui é U. É que um é U, outro é V. Eles são parecidos, mas um é U, outro é V. Ah, sim, em cima. Você tem razão. Bom, então finalizando aqui. Qualquer que seja o ponto P sobre o plano, se eu tenho um vetor perpendicular, né? P0 está aqui. Qualquer que seja o ponto P sobre o plano, o vetor que vai de P0 até P é perpendicular a esse. Né? Isso quer dizer, pela condição de perpendicularismo, que essa expressão, né, que se chama produto interno ou produto escalar de U por V, dá zero. Então, um vetor N P0P
né? Isso quer dizer que o vetor P0P é perpendicular a N, qualquer que seja P. O vetor P0P, que é P menos P0, é x menos x0, y menos y0, z menos z0. Saúde. E agora, pela condição de perpendicularismo, N esse cara aqui, P0P é esse. Então, x1 vezes x2 quer dizer A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica y menos y0, mais C que multiplica z menos z0, dá zero. Vamos escrever isso aqui assim: AX mais BY mais CZ igual. Vamos passar por outro lado de mais termos. Esse menos AX0 vai para lá, AX0, BY0, CZ0. Ocorre que tudo isso daqui é um número que eu conheço, porque A, B e C são conhecidos, X0, Y0, Z0 também. Então esse número vai ser, deixa eu dar um nome novo para ele, pequenininho, D. Então a equação do plano no espaço é que é a equação boa, a equação bonita, que é análoga à equação da reta no plano. A equação de um plano tem essa cara aqui, ó. Lembra que eu falei ainda há pouco do significado dos coeficientes? Igualzinho aqui, né? Então, quando você escreve um plano, (2x menos 3y mais 5z igual a 7, né? Um plano que tenha essa equação, esse plano tem a propriedade, né, que o vetor 2 menos 3, 5, então esse vetor n, 2 menos 3, 5, não pertence ao plano, longe de falar nisso, né? Isso aqui é um vetor que é perpendicular ao plano. Então, as coisas que você substitui na equação do plano são pontos, não vetores, pontos. Um ponto pertence ao plano, ou um ponto não pertence ao plano, caso as suas coordenadas satisfazem a essa equação ou não satisfazem. No caso, os coeficientes de x, y e z. Se você com eles cria um vetor com as mesmas coordenadas, a propriedade é que esse vetor é perpendicular ao plano. Ele está nessa posição aqui. Esse é o ingrediente que o Paulo César vai precisar amanhã de manhã, porque ele vai estudar com vocês os sistemas lineares e sistemas de 3 equações com 3 incógnitas. Tem uma interpretação geométrica muito bonita, porque cada equação representa um objeto desse tipo. Então ele vai discutir, né? Quando planos são paralelos, o sistema não tem solução. Quando os planos se cortam numa reta, então você tem infinitas soluções que formam uma reta desse tipo. Então a aula de amanhã está muito conectada só com esse pedaço aqui desse quadro. Então, evidentemente que
tive pouquíssimo tempo para falar em um monte de coisas de geometria analítica. O resto, dá uma olhada no livro, que lá tem tudo que eu não falei. Os exercícios de geometria analítica plana, os novos, os antigos vocês podem deletar, os novos estão aqui. Eu pediria que vocês passassem aqui, enfim. Ou então, vem cá, uma alma caridosa aqui para ajudar a distribuir isso aqui. Então, nos vemos às 3h15